Salve, amigos do programa Cobertura. Hoje eu vou conversar com Wilson Nunes, conhecido no mundo inteiro como Wilson Nunes, aqui em Teresópolis também, esse grande artista, grande músico. A gente vai ter um papo super legal hoje aqui no programa Cobertura. Grande Wilson. Prazerzão. E aí, Aloysio, tudo bem? Marcelo, tudo bem com vocês? Um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com a gente. Marcelo é um novo amigo, né? Uma pessoa que eu conheci aqui em Teresópolis. Eu vim do Rio, né? Sou do Rio. Vim morar, já tinha aquela coisa de casa de fim de semana aqui, muito tempo. E morar em Teresópolis era um sonho antigo, né? E finalmente a gente veio em definitivo. Só que eu vim na pandemia, né? Então... Eu vim, mas não vim. Ainda não cheguei, né? Tô começando a chegar agora, né? E recentemente tive a sorte de conhecer esse cara bacana pra caramba, que é o Luiz e Bruno, né? E vamos lá, vamos em frente. Realmente foi um encontro bem legal poder conversar com você, né? Tive aquela aula lá, a gente conversou bastante coisas. É muito legal poder conhecer a história de grandes músicos. E você viveu com esses grandes músicos e é um grande músico. Isso é muito bacana, né? Para a gente é uma experiência muito legal e é uma oportunidade ímpar, né, cara? Você ter vindo aqui para Teresópolis realmente trouxe para a nossa cidade e para a gente que é músico, né, uma vertente diferente, uma visão do passado, do presente e o que a gente pode conseguir nesse futuro tranquilo aí de música. Essa vida fácil de músico, né? Sabe como é que é essa vida feliz, tocando e cantando? Então, eu queria que você começasse o nosso programa falando um pouco sobre essa sua experiência, sobre o seu trabalho com a música já há muitos anos, né? Eu já sei um pouquinho dessa história e como eu fiquei tão encantado com isso, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse começo desse grande artista aí. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu comecei, né, tocando piano, né, muito garoto, né, família toda musical, ninguém era profissional, mas meu pai, meu tio, minha tia, todo mundo adorava música e cantavam, gostavam de fazer seresta, essas coisas todas. E desde muito cedo, né, eu e meus primos também, estudando piano, coisa e tal, coisa. E chegamos a ter uma banda, né, eu com 14 anos, eu já era profissional, né, tocava nos bailes, no subúrbio do Rio de Janeiro, e a banda era profissional, ganhava dinheiro, eu tocava contrabaixo, né, cantava na banda. Os meus primos eram mais velhos que eu, né, já estavam assim, eram bem velhos, já estavam com 18, assim, 19, e eu tinha 14. E era uma banda assim, e era legal, uma banda que chegou a rolar umas coisas bacanas, assim, isso aí, 69, 70, por aí, né, nessa época aí. E aí, mas eu fui fazendo música, fui tocando e adorando sempre música sempre foi minha grande paixão. Mas eu não tinha muita certeza assim, se eu ia realmente ser um músico profissional, se era isso, né? Se era isso mesmo que eu queria, né? Se a minha vida ia, ou se apenas eu ia gostar de música e curtir música a vida inteira, ser um profissional. E fui fazer publicidade, né? Eu fui fazer publicidade, né? Fui para Gama Filho, estudar propaganda e marketing, me formei lá. E quando eu estava no final do curso, tinha que fazer um estágio, né? E um professor que eu tinha lá, o Marcelo Silva, que é um grande amigo meu até hoje, gente, se falando aí durante a pandemia, batendo uns papos, que era compositor também, né, autor daquela música Luciana, né, que ganhou lá um festival, lá na FIC, lá em 71, se não me engano, e ele sabia, né, que eu tocava, né, via lá com um violãozinho tocando, coisa e tal, falei, pô, você não quer de repente unir, né, fazer esse teu estágio com jingo, né, de repente pode ser uma área, né, você é música, trabalha com isso, de repente você junta a publicidade com a música, né. Eu achei boa a ideia e aí ele teve a generosidade de me dar um empurrão danado. Ele me botou assim, fazer um estágio dentro do melhor estúdio de jingo que tinha no Rio de Janeiro, né? Que era Aquários, né? Com Tibério Gaspar, né? À frente, né? Compositor da pesada. E aí o que acontece? Naquela época, né? Música era feita com músicos, né? Hoje em dia a música nem sempre é feita por músicos, né? As máquinas nos substituíram aí, né? Às vezes de uma forma um pouquinho cruel. E naquela época era um grande estúdio, um ótimo estúdio, e evidentemente que os músicos que estavam ali contratados, e era que o músico era contratado por salário, né? Ganhava um salário mensal para tocar ali, porque tinha tanto jingle para fazer, que gravava jingle todo dia, né? Era um outro mercado, uma outra realidade completamente diferente. Gravava-se 3, 4 jingles por dia, todo dia, sem parar. Então tinha equipe, né? Vários cantores, vários compositores, né? Era uma época assim que Ivan Lins fazia jingle, coisas assim, né? O Marcos Valles, a gente fazendo jingle. Eu nós peguei assim o finalzinho
finalzinho desses camaradas ainda, fazendo alguma coisinha ainda. E aí eu fui para lá, né? E é o que aconteceu. Lógico, o melhor estúdio de jingle do Rio de Janeiro, neles estavam contratados músicos de alto nível, né? Então eu caí ali de paraquedas, né? No meio do baixista do Djavan, o baterista do Ivan Lins, o guitarrista não sei quem, uma coisa assim. E comecei ali e dei sorte, né? De convencê-los a saber fazer alguma coisa, né? E o Aécio Flávio, que é um grande amigo meu, que infelizmente faleceu agora durante a pandemia, um maestro que era da Globo também, um músico fantástico, uma das pessoas que eu aprendi muito na minha vida por curiosidade, né? Olhando assim, os caras fazendo, né? Prestando atenção, né? Ah, é assim, né? Então, é assim que você faz. Interessante. E fui aprendendo muito, às vezes aprendendo com o que não faz, olhando e fazendo, bom, isso aí já vi que não serve, né? Abandonar, essa a gente não faz. Mas foi uma escola incrível, aquela coisa do jingle, todo dia gravando, todo dia sendo obrigado sendo sujeito a trabalhar com tudo quanto é estilo de música, né? Fazendo música pro Brasil inteiro, e faz forró, e faz isso, faz aquilo, faz tudo quanto é coisa, né? E também começaram, né, os músicos começaram a me puxar pro meio, né? Vai fazer uma substituição lá na Casa Noturna, não sei o que, vai fazer, daqui a pouco pintou uma opção. Aí a Zizi Posse, por exemplo, a Zizi estava em começo de carreira, em 1980, né? Aí eles me indicaram, né? Eu fiquei tocando com o Zizi durante um bom tempo. Dali já veio depois Emílio Santiago e tudo mais. Ou seja, eu tentei sair da música, tentei para publicidade, a publicidade foi lá e me jogou dentro da música de novo, né? Eu acho que ela sabiamente sabia qual era o meu destino, né? E me propiciou essa situação, né? E foi uma vida que eu só tenho, sinceramente, eu tenho muito mais alegria do que tristeza. Tristezas foram pouquíssimas e irrelevantes, eu diria. Eu não tenho mais nada a reclamar do que eu fiz, não. Toquei com pessoas maravilhosas, fiz música muito bacana, com toda a gente. Fiz música, né? Tinha essa possibilidade de fazer música, né? Trabalhei muito na noite, no Rio, e acompanhei várias estrelas, né? Gravei discos, muita gente aí. Então, é uma vida que eu gostei dela. Ainda estou gostando, né? Não estou pretendendo abandonar agora, não. Ainda tem mais um tempo ainda por aí. Com certeza, tem muita lenha a queimar e muita coisa para a gente fazer aí. Wilson, o que eu tenho algumas dúvidas assim, sempre bom perguntar, que a gente vai aprendendo. Sim. Quando você trabalha, né, como foi você no caso, quando você trabalha com grandes artistas e, né, está trabalhando numa banda de um grande artista, às vezes você também é convidado para trabalhar com outro, ou você não tem essa disponibilidade. Como que funciona essa coisa, né? A questão, tipo, você faz parte da banda da Zizi, por exemplo, ela está se apresentando, mas você só está se apresentando tais dias. Nos seus dias vagos, você pode se apresentar com outro artista, ou isso também acaba sendo uma coisa que eles falam, não, tem que ser exclusivo, como é que é isso? Não. Muito difícil, exclusividade, olha, sinceramente eu nunca vi, não. Eu nunca vi isso, exclusividade. Eu vi prioridade, que é uma outra coisa, né? Você está tocando com um artista que está fazendo muito show, esse artista precisa de você ali, né? Você está ali, você é um cara que está ensaiado para fazer aquele show e tudo mais. Então, evidentemente, você tem que dar prioridade àquele artista. Mas nunca vi essa coisa assim de não pode tocar com mais ninguém, só comigo, não. Aqui no Brasil, nunca vi isso, não. Não aconteceu comigo, nem eu vi acontecer com ninguém. Eu acho que isso aí não rola, não. Eu fazia tudo, né? Eu já teve momentos na minha vida, assim, curioso, né? Quer dizer, além do jingle, né? Eu estava sempre fazendo jingle, gravando e discos de outras pessoas, né? Tem um dia na minha vida que foi muito interessante, né? Um sábado, eu tocava no Chico's Bar, né? O Chico's Bar era assim, uma das grandes casas noturnas do Rio de Janeiro, lá em 1985, né? Já quase 40 anos atrás, né? E eu estava com Leila Pinheiro no festival da Globo, né, o Festival dos Festivais, fazendo o Verde, né, aquela música Verde, o arranjo é meu, né, então eu tava com ela fazendo o arranjo e tocando o piano lá, tudo mais, né, e foi uma coisa interessante. Naquela noite, para você ter uma ideia, eu tinha o Chico's Bar, né, aquele sábado, eu tinha um show com Beth Carvalho em São Paulo, eu tinha um show com a Joana em Manaus e tinha a Leila Pinheiro no Maracanãzinho, né, e eu fui com a Leila Pinheiro na Maracanãzinho. Então, essa coisa, assim, até certo ponto, é lógico que você não pode ser responsável, você ir mandando qualquer um, lógico. Vai mandar um sub, né?
Aí não dá para, vai lá, né? Se dane, não pode ser assim, né? Aí quando manda um sub, você pega um cara bom também, o cara é ensaiado e preparado para não fazer vexame lá, né? Não pode ser assim, não. Mas também isso não acontecia o tempo todo, né? Eu conto isso como uma curiosidade, né? Naquele dia encaixou um monte de coisa, né? Mas você vê, na verdade eu tava tocando mesmo com Beth Carvalho, na época, né? Fazia a direção musical dela e tocando com Beth Carvalho, né? Mas de noite eu tocava no Chicos Bar também. E quando eu tinha show com ela fim de semana, rolava um sub lá no Chicos Bar. Eu tocava direto no Chicos Bar, né? Com a Fátima Regina, que é uma grande cantora, uma grande amiga lá de Niterói, já ela tá ali em Caraí, né? Professora de canto lá, tem uma escola de canto lá maravilhosa, é uma pessoa que eu gosto muito também, trabalhamos muito. E aí, mas eu fazia umas coisas com Joana também. Joana gostava, de vez em quando eu ia lá fazer umas coisas também com ela. Todo mundo dá. Naquele dia, por exemplo, foi tinha que rolar um paro ímpar, assim, né? Mas na realidade, aí foi um momento que eu pensei um pouquinho em mim, né? É um momento que. Deu certo, né? Bom. Tem que pensar um pouquinho na gente também, né? Porque naquele. E tive a generosidade das pessoas, da Beth, da Joana, que compreenderam a situação, claro, né? Sabia que era um momento especial na minha carreira, né? Que estava lá uma coisa de certa relevância acontecendo ali, que eu devia dar uma atenção, né? Isso pra gente é muito importante, né, cara? Eu repito assim, né? Conhecer você foi muito legal e a gente está fazendo alguns projetos juntos, tem alguns trabalhos para acontecer, vocês vão ver alguns trabalhos nossos juntos. O Wilson também é um cara que trabalha muito com a parte de coral, ele também através do estúdio, né, que é onde eu estou aqui no Estúdio 515, a gente também vai fazer não só parte de aula, como montagem de corais também. Sim. Então vocês vão ouvir falar muito de uma parceria nossa que a gente está criando aí. Mas eu queria dois corais, né? Tem dois corais no Rio de Janeiro, né? Que nesse momento estão quase desativados, mas não estão desativados não, mas a gente vai fazendo assim, na verdade sou eu e um outro músico também, que nós dividimos a direção dos corais, eu e o Ricardo Magno, né? E Ricardo tá lá no Rio, ele mora lá no Rio, né? Então ele tá, nesse momento, tá completamente à frente e eu afastado, né? Porque lógico, eu tô longe aqui. Mas a gente tem feito assim, alguns ensaios virtuais, algumas coisas, né? Mas esse coral é um coral alegro, ele é lá da Barra da Tijuca, lá no Novo Leblon, e ele começou em 98, né? E aí a outra seção, o outro coral que existe, é muito interessante, que uma filial do Alegro, né? O que acontecia, né? A gente começou a fazer a gente fazia missas, casamentos, coisas assim, né? Na Zona Sul, né? Ipanema, Copacabana, Leblon, as igrejas lá. E as pessoas gostavam do coral, e muita gente queria participar, né? Chegava as senhoras, pessoal, pô, coral lindo, que beleza. Pô, como é que a gente faz para cantar? Ah, pode, claro. E onde é que vocês ensaiam? A gente ensaia na Barra, no Novo Leblon. Aí, aquele balde de água fria na Barra, no Novo Leblon, como é assim? E aí começou a acontecer tanto isso, né? Que a gente resolveu abrir uma filial no Leblon. Então tem um Alegro Barra e um Alegro Leblon, né? E os dois existem, né? Coexistem. E quando tem apresentação assim, vai todo mundo junto, né? E trabalhei também mais de 20 anos com as meninas cantoras de Petrópolis, né? Como arranjador, tocando em shows com ela, viajamos o mundo, fizemos muita coisa. Também foi uma experiência muito bacana, né? O Marco Aurélio Xavier, o grande maestro lá das meninas, um grande formador de vozes infantis, né? Um camarada que tem uma técnica apurada para isso, estudioso, estudou na Europa, estudou com Ratzinger, né? Que é um grande maestro, que inclusive irmão do Papa Bento, né? Que também era Ratzinger, é verdade. O Ratzinger e estudou na Escolania de Montserrat, né? Tem uma história fantástica do Marco Aurélio, mas aí fica para outra ocasião, que é uma história longa, mas fantástica. Ele aprendeu como é que ele foi para Montserrat, na Catalunha, lá perto de Barcelona, aprender com os corais lá, com o coral da Escolania. A história em si também é mágica, é um negócio assim fantástico, mas vamos seguir, senão a gente não acaba isso nunca. Então, vai ser isso aí mesmo. É sobre essas histórias. Ela tem desdobramentos. Eu pretendo que juntos a gente crie nossas histórias aqui, que a gente tenha histórias aí para fazer aqui em Teresópolis. Nós temos um celeiro de grandes talentos. Com certeza. E é muito legal receber novos talentos, pessoas com essa vontade aí. O pouco que eu já tive a oportunidade de conhecer, que ainda é pouco, né, por causa da pandemia, ainda estou
começando a entrar, conhecer algumas mais. O pouco que eu já conheci, me surpreendi positivamente, assim, pela quantidade e qualidade, né? Tem muito mais gente fazendo música do que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa mais tímida, mas não, tem bastante gente, sim, e muita gente boa que eu já vi, assim, em várias linhas diferentes, né? De samba, tudo, muita coisa muito legal mesmo. Muito legal. Uma galera bem misturada, muito legal. E aí esse pessoal vai saber, vai conhecer esse trabalho aí bastante, né, com esse respaldo grande, com essa história grande que você tem aí de ter feito já, montado corais, estar em corais. Mas fora isso, o seu trabalho, você faz trabalho de piano bar também? Você faz o teu trabalho como músico solo também? Também. Né? E como é que é esse trabalho? Fala um pouquinho que esse nicho a gente precisa de pessoas como você no mercado, né? Como que a gente faz? Como é que é esse trabalho? Como é que é isso? Eu sou um músico que toquei muito tempo na noite, né, do Rio de Janeiro, né? Nesses lugares, como Chico's Bar, como o Clube 21, né? Você lembra que eu conversei com você dando um papo que a gente teve, que a realidade, inclusive, do próprio Rio de Janeiro, que era muito diferente. Nós tocávamos assim, não era aquele negócio de ser contratado para tocar sábado lá, você e alguém, não era, era um negócio assim de bandas contratadas para tocar a semana toda, né? Eu toquei numa casa que eu falei para você, o Clube 21, em 79, que era assim, um must do Rio de Janeiro, né? E eram duas bandas, eram dois quartetos, né? Quer dizer, eu de piano, com um baixo acústico, bateria, uma cantora, e Osmar Milito também, excelente pianista, né, da Bossa Nova, tudo mais, tocando também com um piano, ele de piano, baixo acústico e bateria, e outra cantora, né? Quer dizer, eram 8 músicos, né? Contratados para tocar assim de segunda a sábado, ganhando um salário bem legal, bem interessante. É que ele tinha movimento mesmo, né? Você ia lá uma terça, quarta-feira, 2 horas da manhã, que ele tava cheio de gente, guardador na porta para botar teu carro, não tinha lugar para botar o carro, né? Guardador, assim, tinha segurança, né? Guardador, cara, ia botar teu carro na rua do lado, assim, no canto, na frente da rua, não tinha lugar para botar. Isso assim, uma terça-feira, quarta-feira, e chegando gente, né? Quantas vezes... todo músico, né? Quantas vezes o Osmar fazia a última entrada, né? Ele fazia a partir da... Eu tocava até 3. Ele pegava às 3 da manhã, que a gente fazia intercalado, né? Mas ele pegava o último horário que começava às 3 da manhã. Quantas vezes eu sei que ele saiu dali 7, 8 horas da manhã com o pessoal, né? E era uma coisa, era uma vida noturna que o Rio de Janeiro realmente não tem mais hoje em dia, né? Uma coisa muito interessante. Mas então eu toquei muito, Chico's Bar, tanto inclusive, que em 2012, né? Durante a Olimpíada em Londres, a Rio Tour, né? Fez um projeto muito bonito lá em Londres, né, chamado Botequim do Rio, né? Eles se associaram a um restaurante lá na beira do Thames, um restaurante muito bonito, todo envidraçado, bacana, e fizeram lá um bar carioca, literalmente para inglês ver, né, no caso, né? Um bar assim, botaram, né? Botaram uma comida, cara. Continuava o cardápio do local, mas botaram uma comida, tinha os bolinhos de bacalhau e feijoada, essas coisas, coisas mais típicas, né? Da nossa culinária, né? Um tutuzinho, não sei o quê. Mas era tudo mais focado assim para coisa carioca, não era brasileiro assim tão aberto, não. A ideia era o Botequim do Rio, né? A ideia era tentar te trazer um pouquinho do clima do que seria você estar em Ipanema, num bar em Ipanema, né? E a Rio Tour me convidou, por exemplo, para tocar, né? Fazer a música lá, né? Então fui eu lá tocar teclado e cantar essas coisas, né? Bossa Nova, MPB, algumas coisas do pop nosso também, mais ligado a Rio, tipo Tim Maia, essas coisas assim, né? E foi uma experiência muito legal, foi muito interessante, né? E eu faço, né? Então faço essa parte, né? Mais assim do piano bar mais tradicional, né? Tocando bossa nova, standards americanos, Sinatra, coisa e tal, mas também faço outras coisas também mais mexidas, mais ritmadas e coisa e tal, mais moderna também, não é só por aí. Lá e cá, né? Mais 11, né? Também não pode ficar assim, não é só um cara que faz jazz e bossa, não é só isso, não. A gente faz outras coisas também. Mas... Do jeito que tá montado suas coisas aí, não sai uma música aí não, sai? Sai. Então, fazer uma coisinha aqui de tradicional de piano bar carioca, né? Daquela...
coisa assim. Show de bola, meu irmão. Isso aí. Show demais. É isso aí, bem música nossa que a gente faz, né, cara? É aquela questão de chegar e dividir um pouco do nosso ser com as pessoas, né, cara? Parabéns aí. Gosto muito desse tipo de trabalho e, como repito, né, eu não falei da boca para fora, é uma grande honra poder, né, tá me tornando seu amigo, a gente poder estar tendo essa proximidade. Isso para mim também tenho a certeza que para mim também é um grande prazer estar começando a fazer essas relações que eu estou começando a fazer aqui em Teresópolis, e essa com você em especial, que é uma pessoa que eu já vi que é uma pessoa séria, pessoa competente, um bom músico, também tenho certeza disso, né? Eu pouco que conheço, eu ainda não ouvi você nenhum show seu nada, mas eu tenho certeza pelo seu sorte sua. Não, eu tenho certeza pela sua trajetória, pelo que você faz, que você não joga a conversa fora, não. Você sabe o que está fazendo. Com certeza. Nosso programa Cobertura de hoje teve o prazer, né, de estar com o Wilson Nunes, cara, esse cara maravilhoso, essa pessoa fantástica. Eu fiquei horas conversando com ele, só aprendendo, aproveitando. Wilson, fala para mim e para todo mundo que estiver assistindo nosso programa, como que consegue entrar em contato com você, contratar você. Ele faz piano, né, como vocês viram, piano bar, ele faz um trabalho cantando e tocando também. Ele é um cara multifacetário, é um cara incrível. Então, você que quiser contratar o Wilson Nunes, conhecer esse trabalho, ter essa honra na sua casa, entendeu? Como que entra em contato e faz suas considerações finais, meu amigo, e muito obrigado. Olha, agradeço muito a oportunidade de falar aqui com vocês. E, bom, para me achar, WhatsApp, meu 988-754517, né? 988-754517, meu WhatsApp, só ligar que eu tô lá, rapidamente, sem problema nenhum. E com muita vontade de trabalhar aqui em Teresópolis, né? Cheio de ideias, cheio de planos, né? E se quiserem me chamar, não se avestem, não. Chama, que eu tô super afim mesmo. Eu adoro essa cidade, não vim para cá à toa. Isso foi uma opção pensada minha, da minha família, da minha mulher, tudo mais, que a gente já tinha, como eu falei, a nossa casa aqui na Posse, né? E meu filho mais velho está morando nessa casa da Posse. A gente comprou uma outra casa aqui no Alto para vir em definitivo. Então essa minha vinda para cá é de verdade, não é para experimentar, não. Para todo mundo que precisar de um bom músico, como nós temos vários em Teresópolis. Agora temos mais um, que é o Wilson Nunes. Liga, entra em contato, marca com ele, vai conhecer essa pessoa incrível. Wilson, muito obrigado, cara, um prazer ter você aqui no programa. E também, quem quiser também saber mais um pouquinho a respeito do trabalho, tem no meu Facebook, né, que é o @Wilson J. Nunes, né, onde ali eu tenho feito uma série de lives para tudo aí, de Beatles, de Caymmi, agora estou fazendo uma série sobre Milton Nascimento, né, comecei uma série sobre Milton Nascimento, e tudo isso que eu tenho feito aí tá lá, né, nesse Facebook, na minha página do Face, @Wilson J. Nunes. Né? Se quiserem conhecer mais a respeito do trabalho, tá lá. Segue esse cara top aí, vai conhecer o trabalho dele e logo terão novidades nossas juntos aí, se Deus quiser. E assim eu termino o programa Cobertura. Foi um prazer, Wilson. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, meu irmão. Cobertura chega ao final. Mas, assim, esse foi muito rápido. Quando eu vi, pisquei, já tinha acabado o programa. Muito obrigado. E a gente vai estar aí com vocês. E obrigado pela paciência com a Luz do Bruno aqui no programa Cobertura. Obrigado, gente.